Fala pessoal, estamos aqui com mais um episódio do Chipcast. Hoje com meu amigo, mentor, especialista em alavancagem patrimonial, me ajuda muito aqui nos meus projetos, Davi Fux. Bem-vindo. Se apresenta um pouco aí pra gente. Cara, um prazer estar aqui. Você já tinha feito convite, né? Mas conseguimos casar a agenda aí pra gente estar junto. Como você falou, né? Me chamo Davi, tenho uma trajetória aí longa aí na parte comercial, né? Mas tem algumas coisas na nossa vida interessantes para a gente poder trazer nesse bate-papo aí. E é um prazer estar aqui, espero que, né, a gente venha conversar bastante aí. Mas, Davi, me fala uma coisa. Eu sei que você saiu do Playboy de Copacabana para um gestor de alavancagem patrimonial. E, para mim, essas duas capacidades, elas são meio excludentes uma da outra, porque o Playboy quer gastar tudo. O cara que é focado em alavancagem patrimonial, como você me ajuda várias vezes, pensando lá no futuro, ele já é mais econômico, já visualiza boas oportunidades ao longo do tempo, pensa no longo prazo. Me fala um pouco como foi a tua jornada de sair do cara que vivia aqui na Zona Sul, praia, surf, pro especialista em alavancagem, falar de negócio, grandes negócios, investimentos. Cara, realmente, eu nasci e fui criado aqui na Zona Sul e especialmente em Copacabana, né? Eu nasci aqui no São Lucas, nesse hospital aqui em Copacabana, né? E cresci aqui na Zona Sul, né? Eu sempre fui uma pessoa, aquela criança meio desinibida, né? Falava, brincava, festa, eu queria, né, bagunçar. E eu me inspirava muito no meu pai, né? Meu pai é um cara, né, desde novo empreendedor, né? Se lançou aí para muitas coisas. Então, eu ouvia as histórias dele, me contando as histórias dele, e aquilo ficava ali, né? Por mais que eu tive realmente uma infância maravilhosa ali, né? Vivi coisas muito boas, porque meu pai, né, teve condições para poder, né, nos propor essa infância. Mas eu sempre fui ligado a essa parte comercial, né? Meu pai teve alguns negócios que ele lançou e eu sempre estava ali perto. Eu lembro uma época que ele foi um empreendedor que trouxe um primeiro energético aqui para o Brasil, né? Concorreu de frente na época com o Red Bull ali. E aí eu lembro que a gente ia fazer degustação e eu era aquele cara que entrava nas boates, entrava nos restaurantes, ia com a bandejinha, pô, você quer experimentar e tal. Então, eu sempre gostei de estar à frente ali, né? Nunca fui aquele cara que queria ser só o filho do dono, né? Mas eu sempre quis estar com a mão na massa. Mas sim, né? Não deixava de ser, como você falou, né, um playboy, né? Eu entrei para a PUC aos 18 anos, eu fui da turma de 2000 da PUC. E ali, quando eu prestei vestibular, eu passei para a UF também, fiquei ali na reclassificação da UERJ. E aí a gente olhou, botou na mesa, falou, UERJ, UF, poxa, lá em Niterói, PUC, né? Gávea, Zona Sul, né? Pertinho E aí, de casa. perto de casa, eu já estava com carro, eu tinha ganho carro. O desafio foi que se eu passasse em alguma federal, eu ia ganhar o carro. Então, eu brinco, né, que meu objetivo nunca foi a federal, era o carro. Então, eu passei na federal, peguei o carro, e aí eu falei, cara, agora vou estar aqui na PUC, né, poxa, né, tudo aqui na Zona Sul. E eu estudei lá, né, 2000, 2001 e 2002. E aí, nesse período, meu pai deu de presente um cruzeiro para meus avós e eu fui junto. Né, eu já falava inglês, aprendi, né, sou daquela geração que fez IBEU desde criança, né? Curso de inglês e tal. Hoje em dia o pessoal faz curso de 2 anos e tá pronto, né? A gente aprendeu inglês como se aprendesse, né? Fiz, sei lá, 10 anos de curso. E aí eu cheguei lá no navio, né? E sempre, como eu falei, né? Essa coisa de falar, brincar, espontaneidade. E aí o pessoal do navio falou, poxa, cara, você poderia vir trabalhar aqui. A gente tem, né, um setor de entretenimento, eu acho que você daria muito bem. E eu, cara, sempre fui esse cara meio assim, cara, quero me lançar, quero conhecer algo novo. E aí, na minha cabeça, assim, na minha geração, hoje ainda tem, né? A pessoa fala assim, vamos fazer aquele ano sabático, vou pra Europa, vou rodar a Europa. Eu falei, cara, imagina se eu entro no navio, trabalho no navio, depois vou pro navio, né, com o navio pra Europa. Eu falei, cara, eu vou entrar nesse negócio aí. Mandei currículo, nada, o ano voltou, o navio chegou, e aí os caras me ligaram, assim, uma semana, cara, você tá preparado? Eu falei, como assim? Eu falei, cara, vai num posto de saúde, toma uma vacina de febre amarela, porque você não pode entrar no navio, e vem pra cá porque você vai fazer um teste de uma semana a bordo. Pô, eu entrei, né? Aquela semana eu já fiz o teste ali, já fui selecionado naquela semana e fiquei no navio.
E aí era um trabalho para ser temporário, só 3 meses, exatamente no período das férias da PUC. Então era de dezembro a março ali. E aí eu voltaria para a PUC para fazer o 3º ano, né? Eram 4 anos de administração. Só que aí, cara, nesse inteirinho ali, conhecendo o navio, surgiu uma oportunidade de eu ir para a Europa com o navio. E eu, né, tenho descendência alemã, meu avô veio da Alemanha, então eu tenho passaporte alemão. Eu falei, cara, eu vou tentar. Aí pleiteei lá a vaga, eles falaram, cara, você não sabe italiano, precisa falar italiano lá fora, porque o cruzeiro, quando chega lá, muda tudo, né? Aqui para brasileiro, lá fora é para italiano e outras línguas. Falei, não, relaxa, vai chegar lá o navio, eu desço, me meto num curso de italiano, aprendo italiano, quando eu tiver com italiano legal ali 2 meses, eu volto pro navio. O cara falou, beleza. Falei, 2 meses eu fico rodando a Europa, conheço a Europa e depois volto para trabalhar no navio. E aí os caras aprovaram, eu fui. Aí eu tranco a faculdade aqui e vou para lá. E aí, só que quando chega lá, eles não me desembarcam. Eles querem que eu fique no navio direto, porque entrou os outros tripulantes que não tinham tanta experiência naquilo que a gente já fazia. E aí o meu chefe falou assim, não, cara, deixa ele aqui, eu preciso dele aqui. Tinha eu e mais outros 2 ali juntos com ele. Falou, deixa eles aqui porque ele sabe como funciona. Eles não falam muito idioma ainda, mas... E aí eu comecei a aprender italiano. Eu sentava na mesa, Ian, com passageiros italianos e ficava assim, ouvindo os caras falarem, e aí, tudo bem, né? Sim, não entendia nada. E aí aquilo foi, e lá no navio a gente fica em cabines em conjunto com a pessoa. E eu fiquei junto com o meu chefe, que era um italiano, né? É amigo meu até hoje. E aí ele falou, cara, você vai aprender italiano, eu só falo italiano com você a partir de hoje. E aí ficou falando, eu respondi em português, cara, em 1 mês eu já tava ali, já arranhando aquele italiano, daqui a pouco fiquei falando, e é engraçado, né? A gente falou na questão do idioma, o inglês eu estudei a vida inteira. Naquele período em que eu mergulhei no italiano, eu sonhava em italiano, eu pensava em italiano, ou seja, eu cheguei a falar mais fluente o italiano do que o inglês que eu estudei. Como a vivência, né? A experiência na vida muda, né? A nossa mentalidade, né? Esse já é um ponto interessante, né? Quando a gente mergulha em algo, realmente aquilo começa a nos transformar. E aí eu fiquei 1 ano lá na Europa, e aí eu volto pro Brasil. Quando eu chego no Brasil, eu fiz uma surpresa para meus pais, eu era para desembarcar no Rio de Janeiro no dia tal, mas eu desembarco assim que a gente para no Nordeste e eu pego um avião para fazer uma surpresa, porque era a primeira vez que o filhinho tinha ficado 1 ano fora e tal. Aí eu fiz uma surpresa, chego lá, todo mundo feliz e tal, e eu lembro que o papo foi assim, poxa, a gente precisa sentar aqui e conversar depois que eu... E ali eu falei, o que houve? Eu falei, então, os negócios da família, né, tiveram uma quebra, a gente não vai ter mais como, de repente, propor essa vida que você tinha, nem pagar sua faculdade, nesse período até a gente se reerguer. Todo empresário passa por um momento desse, né? E aí foi naquele momento que eu costumo falar, né, que a grande virada de chave não é o que eu faço hoje, é o que a vida me propôs lá atrás, porque eu tinha 22 anos, Ian. E com 22 anos eu pensava em curtir a vida, voltar para a PUC, né? Ter meu ciclo social, que era um ciclo high society ali da PUC, Búzios, aquela coisa que a gente... Vamos para Búzios, vamos, né? E aí daqui a pouco eu me olho e falo assim, cara, agora eu não posso voltar a estudar, eu preciso trabalhar, eu preciso ajudar a minha casa. E aí eu volto pro navio. Então eu não reabro a matrícula na PUC, eu volto pro navio. E aí eu fico mais quase 3 anos trabalhando direto no navio, juntando dinheiro, transferindo dinheiro para casa. Nesse meio tempo, né, eu acabo tendo a oportunidade para ser DJ. Aí as pessoas me perguntam, mas você estudou para isso? Não, cara, eu acabava o trabalho no navio, subia e ficava lá no case do DJ do navio, olhando ele tocar e aprendendo. Sempre gostei de música, né? E falando, cara, me ensina aí, porque eu já não aguentava mais a vida de bordo, é muito pesada, né? E aí eu consegui uma oportunidade para trabalhar como DJ em Malta. Quando eu falo de Malta, ninguém sabe nem onde é que fica. É uma ilhazinha ali embaixo da botinha da Sicília. É uma ilha independente, foi ex-colônia britânica. E aí eu fui pra lá. Fiquei 1 ano também trabalhando lá. Fiquei host de uma casa lá, uma casa noturna bem conhecida lá, o El Fuego. E, cara, mas tudo isso, assim, pra te dizer o quê? Que foi desse momento que aquela mentalidade do playboy, do cara que sentava, né? E botava bandejinha pra comer em casa, era o cara que agora tinha que cozinhar. Né, o cara que tinha que segurar dinheiro. Eu lembro que eu comprei um computador e eu masterizava CD das musiquinhas do navio para vender.
para as pessoas que queriam, porque não tinha, né? E eles, pô, gostavam das músicas do navio, masterizava, vendia lá por 10 euros, 5 euros. E esse dinheiro era o dinheiro que quando eu saía, quando o navio parava, eu comia alguma coisa, fazia, porque o resto, todo o dinheiro que eu guardava para poder juntar, para poder ajudar. Então ali a mentalidade muda, né? E como é importante, né? Como isso fez com que eu pudesse me enxergar de forma diferente, enxergar a vida de forma mais realista, né? E entender que é possível, né? Porque aí um garoto de 22 anos aí vira um cara responsável, comecei a ajudar a minha casa, né? Óbvio que veio um peso grande, né? Mais pra frente ali como DJ eu começo a ter algumas sequelas emocionais e foi até, né, o meu segundo breaking point ali. Meu primeiro foi dessa questão familiar e depois foi esse segundo quando eu entendo que eu precisava mudar de vida, né? Eu tava caminhando para esse meio do entretenimento artístico, mas eu tava com muita pressão, já não tava me sentindo bem. Cara, voltava da boate já, o dia seguinte pra ir tocar já era uma pressão, já não, sabe, não tava mais feliz. Mas, né, eu brinco... Se tivesse Instagram na época, você ia ser o cara... Eu dou graças a Deus que eu não sou da era do Instagram, cara. Eu dou graças a Deus pra isso, porque possivelmente aquilo ia me envolver e aí a gente fica dependente, né? Porque você acaba não sendo mais quem você é, mas você é a figura que você representa, né? E aquilo gera recurso, gera retorno financeiro, e aí eu ia ficar dependente daquilo, né? Então eu tava com o negócio pronto. Eu sempre tive essa mente de fazer alguma coisa. Engraçado, né? Que a sua história, apesar de você não ter a necessidade do recurso financeiro, mas você sempre foi um cara disciplinado, né? Eu fiz o curso de inglês não sei quantos anos. Ou seja, você começou e terminou. Eu ia com meu pai trabalhar lá para entregar as amostras. Ou seja, já tinha ali uma certa disciplina. Você tinha o quê? Você não tinha o porquê, né? Por que eu tô fazendo isso daqui? Eu acho que com esse breaking point que você falou, você começa a ter um porquê mais palpável. Assim, cara, se eu brincar de trabalhar, minha família vai passar fome. Agora eu não posso mais brincar de trabalhar. Então agora eu tenho que dar realmente o gás e ter ROI, né? Uma coisa que você fala também nos investimentos, cara, meu investimento tem que ter retorno. Sim. Eu tenho que botar energia aqui, mas ele tem que ter um retorno plausível para valer a pena essa energia. Interessante esse ponto que você falou da disciplina. Eu desde cedo, meu pai fez artes marciais, então desde cedo ele botou a gente para fazer, né? E eu treinei judô dos 3 anos aos 15. Cheguei a fazer o curso para faixa preta, né? Fui graduado marrom. E aí, na época, sem cabeça ali, cara, emendou uma coisa com a outra, acabei não querendo fazer. Eu me arrependo até hoje, porque eu ia me graduar faixa preta de judô. E aí eu sempre fui migrando e aí depois, né, mais velho, eu entro no jiu-jitsu e hoje eu sou faixa preta de jiu-jitsu, para faixa preta e professor, né? Dou aula, né? Atualmente, né, devido à expansão dos meus negócios, eu dei um tempo de dar as aulas, mas eu me graduei. Então, eu sempre vi as coisas a longo prazo. Isso tem a ver com investimento. Porque as pessoas, elas não fazem as coisas a longo prazo, né? Eu vou entrar aqui porque eu preciso de uma atividade física. Aí ela faz aquela atividade física por aquele tempo, até alcançar talvez o peso que ela queria. Eu sempre vi as coisas com uma meta. Cara, eu vou entrar aqui, eu quero ser graduado. Né? Então, quando eu entro no jiu-jitsu, eu já entro mais velho, né? Eu entro com 30 anos praticamente, eu vou até completar, né? Então, eu me graduei faixa preta, né? Já tem 3 anos que eu sou graduado faixa preta. Mas eu fui... E esse, ao longo do processo, você tem lesões, dificuldades, né? Mas eu me via lá. Né? E você chegou, você para? Não, agora você se vê graduando, pegando... Né? É uma coisa que você faz pra vida, né? Então, isso tem a ver também com... Eu acho que... Eu nunca tinha pensado por esse ponto, mas é real. Então, essa disciplina me acompanha, porque eu não consigo ver algo que seja só a curto prazo. A gente tem que pensar, tem coisas que são curto prazo, né? O investimento, você separa ele em 3, né? Curto prazo, médio e longo prazo. Mas o que vai realmente fazer você ter longevidade, né? Permanecer, é o médio e longo prazo. Né? Porque o curto prazo você consome, né? Então, sim, né? Aí esse foi o que aconteceu. Eu tava com esse negócio... Eu criei um negócio lá em Malta, né? Foi muito engraçado porque eu fiz muitas amizades lá
eu sempre tive esse ponto também de ser muito RP, né? Relações públicas. Eu gosto de falar, de conversar com as pessoas. Aprendi na vida que você ser bem relacionado te abre portas. E eu vou te falar como eu aprendi isso, cara. No navio, quando eu entro no navio, eu era o playboy. E aí, a minha mentalidade era assim, eu tô aqui pra curtir. Eu vou ganhar dinheiro, mas eu vou curtir. Então, como a minha mentalidade era curtir, eu não ligava pra nada. Eu não ligava pras pessoas, entendeu? Era como se fosse a minha mentalidade, como se eu fosse um passageiro trabalhando, entendeu? Quando Tá, ali era um favor que você fazia pras Isso, então pessoas. às vezes eu desrespeitava ou não tratava alguém bem, alguma coisa assim, sabe? Mas não era por maldade, porque eu nunca fui mal educado, né? Mas a mentalidade. Quando quebra e eu vejo que aquilo começa a ser um trabalho, eu preciso daquele trabalho, cara, minha mentalidade começa a mudar muito. Então, eu comecei a observar assim que muitas pessoas que não são olhadas eram pessoas essenciais para o meu convívio. Por quê? Dentro do navio, a gente não come a comida dos passageiros. A gente tem uma cozinha, alguns navios, separado. E pensa numa comida ruim. Essa comida. Era uma comida horrível. E aí, cara, uma vez, uma filha de um cozinheiro foi pro cruzeiro. Ela foi porque o cara é cozinheiro e conseguiu a passagem gratuita pra ela. Então ela não era hóspede. Então o pessoal nem ligava pra ela, entendeu? Tipo assim, ela tá de favor aqui. E eu dei mó atenção pra ela e aí, beleza, fiz amizade com ela e tal. Cara, e vira e mexe ele subia, né, quando ele acabava de cozinhar pra ver e via que eu tratava bem ela, tratava bem ele. O cara ficou meu amigo. Sabe o que acontecia? Ele virava pra mim quando ele cozinhava lá embaixo só para pros passageiros. Ele falava assim: o que você quer comer? Fala para mim. Aí eu falava assim: pô, a galera lá tá, pô, não aguenta mais aquele risoto, não, cara. Tem alguma coisa, pô, eu posso mandar, não sei. Ele mandava comida, cara, pra gente. E aí eu comecei a observar que esse lugar de você ser bem relacionado te abre portas. Parece uma besteira, né? O cara vai mandar uma comida diferente. Mas era uma alegria, porque ninguém aguentava mais aquela Imagina papa, entendeu? 30 dias comendo arroz e feijão mal feito e vem um risoto lá que você tá com vontade de comer há muito tempo. Cara, Que o cara sabia fazer também, né? E aí, cara, eu comecei a me conectar com setores. As pessoas ficavam amigas, ficavam minhas amigas e tal. Aí, poxa, eu fazia amizade com um cara que cortava o cabelo. Pô, no navio a gente precisa cortar o cabelo. Aí o cara ficou meu brother. A cabeleireira, quando ela veio de férias, eu levei ela pra turistar. Botei ela num host, num hostel, né? Que ela queria estar, entendeu? Tipo, cuidei, sabe? Porque a gente fez amizade. Aí quando ela falava assim, ela passava pra mim e falava assim, né, em italiano: ó, seu cabelo tá grande, hein? Passa lá. Então a gente vai se conectando com as pessoas, né? E eu acho isso muito importante. Então eu me conectei com pessoas em Malta e aí eu montei um business plan para montar um negócio brasileiro lá. Por quê? Na época, né, eu dava aula de dança, porque nesse processo todo eu aprendi a dar aula de dança. Então eu dava aula de dança, eu tocava como DJ, e aí nesse período que eu parei o judô, eu fui pra capoeira, então eu me graduei na capoeira. Então, e aí tinha vezes que a gente fazia uma apresentaçãozinha de capoeira lá na boate, o pessoal se amarrava, o pessoal adora essa coisa brasileira, né? Eu fazia apresentação no navio de capoeira com uma outra brasileira, entendeu? E aí, cara, eu falei assim, pô, vamos montar um negócio do Brasil aqui, né? Vamos alugar um espaço que seja um espaço que ali eu dê aula de dança durante o dia, seja um espaço como uma academia de dança. À noite a gente transforma numa boate pro pessoal dançar e eu boto uma lojazinha para vender Havaiana e faço contato com alguém no Brasil para vender agência de turismo, para vender pacote pro Brasil e tal. Então eu montei um negócio. Um cara lá de Malta falou: cara, quero ser seu sócio nisso. Entrou como sócio, mas nesse período, como eu falei, eu já tava com uma estafa mental muito forte. Eu volto pro Brasil de férias e aí eu tenho o meu segundo turning point, né? Que aí eu sempre tive, né, a fé, mas eu não tinha esse contato com Deus, né? E aí eu tenho esse momento que eu falo: cara, eu tô fazendo muita coisa, mas qual o propósito de tudo? Não tinha propósito.
E aí, um amigo meu me chama pra ir numa igreja, eu vou nessa igreja e ali eu tenho um encontro espiritual, né, com Cristo. E ali eu falo, cara, eu quero mudar a minha vida, quero mudar a minha história. E eu largo tudo. Aí largo o navio, largo o... Porque eu tinha já a minha vaga, né, o período de vaga lá na boate. Então, e eu pegava os períodos de férias que tava cheio. Então, eles me davam, né, 3 meses no período top ali, entendeu? E eu já tava... Eles pagavam a passagem, aí eu mando e-mail pra todo mundo, ó. Não vou voltar mais, vou lá no navio, falo... Eu tava com contrato pra entrar dia 10 de dezembro no navio. Aí eu vou até lá, os caras... Irmão, tu tá atrasado, entra. Eu falei, não, cara, tô vindo aqui avisar que eu não vou voltar, mas acabou. E aí eu zero tudo e começo do zero. E aí, novamente, você tem que começar do zero, né? A vida inteira. E aí, né, vai entrar a parte aí que eu conheço, né, uma pessoa que eu conheci, ele tinha loja de sapato, e aí ele me apresenta para o representante comercial da Grandene, que é, né, as maiores fábricas de calçados brasileiras, né? Detentora da Melissa e outras marcas muito bacanas aí, Raider. E aí eu começo a trabalhar como representante comercial. É muita história, né? Dá pra Muita gravar história. uns 10 podcasts. Dá. Mas você falou também que essa entrada sua como representante comercial foi o começo de olhar para os consórcios de uma forma diferente, né? Que você ali tinha uma necessidade de trocar de carro, porque você tinha as visitas para fazer. Me conta como é que foi isso aí. Então, quando eu abro mão de tudo, né, e volto aqui pro Brasil, a situação financeira familiar ainda estava difícil. Então eu sabia que eu ia ter que fazer alguma coisa para acontecer e eu falei, cara, eu vou trabalhar. Como eu tinha encerrado ali, tinha interrompido a PUC, eu não estava com a graduação, então meu currículo eu não conseguia acessar lugares. Eu lembro, Ian, que uma vez eu sentei na mesa com um cara, acho que ele era da Michael Page, que é uma empresa, né, de Hunter. E aí ele falou, cara, vamos bater um papo. Eu fui jantar com ele, porque um amigo meu conhecia ele e falou, cara, eu quero te apresentar o Davi. Ele queria me apresentar para ver se... E aí eu contei minha história para ele, comecei a falar do que eu fiz, do que eu fazia. Cara, ele falou, cara, você é fantástico, assim, a sua história, né, a forma com que você venceu e tal. Só que eu tenho um problema, cara. Eu não consigo acessar vagas para você porque você não tem o terceiro grau completo. Então, eu vou acabar que eu não vou conseguir te colocar em alguma coisa bacana, entendeu? E aí era o dilema, porque eu não tinha como voltar para PUC, não tinha recurso financeiro. Então, uma amiga minha trabalhava no Sheraton, e aí ela me indica para trabalhar numa terceirizada para trocar câmbio num hotel. E eu falei, cara, eu preciso trabalhar. E o cara precisava de alguém que tinha idiomas, eu vou pra lá. Aí eu fui trabalhar no hotel, lá na Barra da Tijuca, né? Trocando dólar, né? Um cash, uma caixazinha de trocar câmbio dentro do hotel. Então o passageiro chegava, né? O hóspede chegava, quero trocar tanto. Só que aí o cara falou, olha, o sistema é assim, você tem que contar o dinheiro, tal. Papá. E aí eu comecei a trabalhar fazendo o que era para ser feito. O cara gostou do meu trabalho e falou, cara, eu preciso que você vá para um outro câmbio que a gente tem, que era o antigo Meridian, aqui, né, em Copacabana, ali, Leme, Copacabana, né, divisa, porque lá eles não fazem a operação certinha, e como você já aprendeu, você vai para lá. E eu tava morando em Copacabana, então para mim foi um upgrade, né, saí de lá, fui pro Meridian, comecei a organizar o Meridian, o cara gostou de mim, falou, cara, tá muito bom, surgiu uma vaga para você ser concierge agora, num outro hotel aqui. E aí, nesse período, cara, eu recebi uma outra proposta de trabalho também na área comercial, né? Que era para vender serviços de segurança privada para condomínios. E aí ia ter carro e tal, e eu tava sem veículo. E eu optei por ir para essa vaga. Só que aí o cara que me ofereceu a vaga, inclusive era uma pessoa familiar, né? Que me garantiu, ela simplesmente sumiu do mapa. E aí eu perdi meu trabalho e perdi a vaga. E aí, cara, eu tentei até voltar, falei pro cara, pô, aconteceu esse problema, pode me colocar de... Cara, não tem como, né? Agora, né, a gente fechou a porta aqui, já contratamos outra pessoa. E aí foi quando uma pessoa me apresentou
esse cara que tinha uma sapataria, que tinha uma loja de sapatos, e me mandou lá pro cara da Grandene. Eu lembro que eu cheguei lá de Fusca, porque nesse período, eu falei, cara, eu preciso de um carro para me locomover, né? Eu ia muito pra Barra, e aí o que eu fiz? Eu comprei um Fusca a gás. O pessoal fala que não existe. Eu falei, existe, era o meu. Um cilindro de 8 atrás, o Fusca a gás. Eu até hoje não sei porque o cara botou gás no Fusca. Não foi eu que botei, eu já comprei assim. E aí eu comprei esse Fusca a gás. E aí quando eu chego lá, né, pra fazer a entrevista, eu parei o carro. E aí ele viu eu parando o carro, porque o escritório ficava de frente pro estacionamento. E aí, depois que eu fiz a entrevista, ele perguntou assim, olha, a vaga precisa de alguém que tenha carro, porque é pra uma vaga para viajar. Você é representante comercial e você ainda vai viajar. Vai ser a região serrana que você vai atuar se você for aprovado. Mas eu vi que você não tem carro, né? Você tem um Fusca ali, você tem outro carro para poder viajar. E eu falei assim, não, esse Fusca é Fusca de colecionador, né? Ele olhou assim para mim e falou, porque todo Fusca é de colecionador, porque só quem coleciona carro velho é que tem Fusca. Meu Fusca era, sei lá, de 1960. E aí ele falou, não, tudo bem. Eu falei, o Fusca tá bem conservado e tudo. Ele, tá bom. Foi engraçado porque ele não me chamou diretamente pra vaga e toda semana eu ligava pra ele, Ian, vem cá, como é que tá essa vaga? Ele, não, tem uma pessoa aqui, a gente tá esperando a pessoa. Eu falei, tudo bem. Aí na semana seguinte, e aí, já fechou a vaga? Ele, não, ainda tem essa pessoa e tal. Aí na semana seguinte, pô... Aí teve uma semana, passou um mês, e ele viu que o cara que ele tava querendo não vinha pra posição e ele tava com esse lugar vago. Aí ele falou, vem aqui, você tá insistindo, vem aqui. Aí eu fui lá. Aí ele falou, cara, deixa eu te falar, você vai ficar uma semana rodando com esse outro vendedor, que tinham 2 representantes para a área. A linha é muito grande da Grandene, então ele dividia a linha. E aí eu fiquei com uma parte da linha, que era feminina, e algumas outras da linha. E esse cara tinha outra parte da linha. Ele falou, você vai grudar nele. Você vai ficar uma semana com ele e ele vai te dar o bizu, como é que funciona. E vamos ver se você leva jeito para ser representante comercial. Eu lembro que eu virei pra ele e falei assim, tá, dessa semana depende do que agora pra eu entrar? Ele falou, só depende de você. Aí eu apertei a mão dele e falei, obrigado, então eu já tô dentro da empresa. Essa semana eu fiz, da semana seguinte eu já tava rodando sozinho, e aí veio o dilema do carro. O que aconteceu? O meu Fusca começou a quebrar, não aguentava, era serra. Eu desci a serra e ia com o Fusca desligado. Porque o Fusca ele não tem nada hidráulico, então você pode ligar, ele vira um kart. E aí, na hora que eu ia descer a Serra das Araras e tal, ou Serra dali da Teresópolis, eu desligava o Fusca e ele ia só na banguela. Só na banguela. Aí, quando eu queria ligar, eu jogava a segunda ou a terceira embreagem, soltava e ia embora. E aí, o Fusca começou a quebrar e eu comecei a perder time de venda por causa disso. E aí, eu falei, cara, eu preciso dar um jeito, eu preciso comprar um carro. Eu tinha pouco tempo de empresa, então eu não tinha ainda caixa para comprar carro e nem extrato bancário, não tinha ainda um dinheiro para pegar um financiamento. Só que eu fui no banco, fui na cara de pau, falei, cara, eu preciso de um carro e tal. Na época era um Gol, né? Falei, cara, um carro que segura a onda, né? E o cara aprovou meu financiamento. Eu não sei, eu saí de lá muito feliz, mas depois eu entendi que aquilo me fez ficar muito triste, porque foi daí que eu entendi. Eu saí de lá, na minha época era um talão que você saía, eu dividi em 60 vezes, então eu saí com um talãozão de 60 canhotinhos, você vai, né? Quem sabe, quem vai ouvir o podcast vai lembrar dessa dor que você, né, pagava, destacava e botava o dia que você pagou assim, pronto, mais um paguei. E, cara, ali eu peguei o Gol por necessidade mesmo, eu tive que pegar o Gol. E peguei o Gol e eu brinco, né? Peguei um Gol e paguei um Audi, né? Então foi top, né? O financiamento, ele saiu 3, 4 vezes mais caro do que o carro. Cara, naquela época saiu 3 vezes mais o carro. 3 vezes mais o carro. Entendeu? De financiamento. E aí foi quando eu consegui com esse carro também, né? E aí já comecei a melhorar minhas vendas. E foi já no final de pagando ele, foi quando eu olhei e falei assim, cara, eu não vou financiar outro carro. Eu não consegui fazer uma reserva grande, então eu também não vou ter como comprar um carro à vista. Como é que eu vou financiar? Ou seja, como é que eu vou captar recurso para o próximo carro? E aí eu lembrei do meu pai. Porque meu pai, quando eu era novo, né, ele sempre trocava de carro. Sempre tava com o carro do ano e tal. E eu falava, pai, cara, como é que você, né, como é que é isso, né? Como é que você troca de carro assim? Ele falava, eu faço consórcio. Eu falei, o que é consórcio? Eu lembro que ele falou, é uma carta. Eu achei que era carta, né? Que carta, né? Bota dinheiro na carta, né? É uma carta que o papai paga todo mês.
E aí eu deixo ela pagando, porque eu tô com esse carro aqui já quitado, e ela contempla. Quando ela contempla, né, por sorteio, ou ela tá lá, contemplou, eu deixo ela... Se ela não contemplar, eu vendo esse carro, pego o valor do carro, dou de lance na carta, ou completo alguma coisa com o dinheiro que eu já guardei, um pouquinho de dinheiro, e pego o valor da carta. Então, aí ele me falava, né, pô, por exemplo, se eu quero pegar, vou trazer a valor presente, que na época era cruzeiro, cruzado, 100 mil. Quero pegar 100 mil e eu vou pegar meu carro, tenho ali 60 mil com o valor do carro, mais um dinheirinho, eu consigo pegar esses 40 mil a mais e pago uma parcela sem juros, né? Porque o consórcio não tem juros, né? Taxa de administração. E eu falei, pô, legal. Aí, cara, eu falei com um amigo meu, que o meu sonho naquela época era ter um carro automático, porque eu pegava muito trânsito, né? Carro, eu voltava... Nessa época eu já tinha sido transferido da região serrana para Baixada, então eu era representante comercial na Baixada, linha vermelha, tudo trânsito ali, então, cara, eu precisava de um carro automático, era meu sonho. Eu falei, Deus, me dá um carro automático pra eu melhorar a minha condição aqui. E aí eu falei, cara, pra comprar um carro automático do Gol, meu Gol... Tu vai pagar, se você ia pagar um Audi no Gol, imagina no automático, você ia pagar um Rolls Royce, aí, cara, um Ferrari. um amigo meu, ele trabalhava na concessionária da Hyundai, e ele falou, cara, a gente tá lançando um consórcio da Hyundai aqui e a taxa tá muito boa. Eu lembro que na época eu peguei 10% de administração. E eu peguei uma carta de 40 mil na época. E 40 mil ia virar 44 mil em 5 anos. Falei, cara, Muito bom. top. Peguei a carta e comecei a pagar ela. E ali no meio, enquanto eu já fazia ainda quitava o outro carro. Porque como a parcela do consórcio ela é baixa, você consegue pagar 2 parcelas. Isso é uma coisa interessante. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu preciso do carro agora, porque meu carro tá aqui, eu não vou conseguir pagar o consórcio junto com a parcela do carro que eu já tô pagando de financiamento ou com essa despesa. Aí quando você pergunta pro cara, tá, mas qual vai ser a parcela que você vai pagar de financiamento? Geralmente a parcela do financiamento, né, por exemplo, isso acontece muito no imobiliário. O que ele vai pagar de financiamento imobiliário é o custo, muitas vezes, do aluguel mais o consórcio. Então, é muito mais jogo para o cara se mantém no aluguel, vai pagando o consórcio junto com o aluguel, porque cada mês que ele está pagando o consórcio, ele já está pagando o saldo devedor, ele já está comprando o apartamento dele. E aí, quando ele contemplar, ele corta totalmente o aluguel e o aluguel vira a prestação do consórcio. Então, agora ele está pagando o aluguel para ele mesmo, né? Ou seja, pagando o bem dele, né? Comprando o bem dele. Então eu fiz isso com o carro. E aí no finzinho ali já eu pego, vendo o Gol, dou de lance na minha carta, boto, acho que eu lembro que eu botei uns, não sei quantos mil, botei uns 5 mil reais, uns 10 mil reais a mais para completar, porque o meu Gol paguei 3 e depois de 5 anos ele desvalorizou. Então você ainda tem a depreciação do bem, né? Exatamente. E aí eu contemplo a carta. E aí eu pego o meu primeiro carro automático, eu pego um i30 na época, usado, novinho. E ali, cara, quando eu pego o i30 pagando uma parcela menor do que eu pagava no Gol, eu falo, eu nunca mais entro em financiamento. E agora eu começo só a fazer consórcio. E aí eu comecei a fazer essa estratégia, né? Aí o pessoal fala pra mim, pô, você tá sempre trocando de carro. Já tenho lá a carta já. Tô com outra carta já ali como investimento, para daqui a pouco, assim que ela contemplar, eu tenho ela ali. Eu posso usar ela, né? Tem várias estratégias, né? Como meu carro já é quitado, eu posso, inclusive, pegar o meu carro quitado, né? E meio que comprar o meu carro, né? Eu transfiro o carro, né, para minha esposa e compro a carta, eu faço esse PJPF, e aí eu consigo pegar esse dinheiro, né? Ou eu deixo a carta lá, já ela vai valorizando, porque ela fica valorizando, e na hora que eu quiser vender o carro, eu já tenho 70, 100 mil para dar um upgrade no carro, e sempre pagando a parcela baixíssima, entendeu? Se bobear, você tá pagando a mesma parcela ao longo de vários anos. Porque assim, ela varia pouco e você só vai dando upgrade. Se você parar pra pensar, eu peguei meu carro, o i30, cara, tem muitos anos atrás, né? A taxa de consórcio era 10%. Hoje, um consórcio veicular é 16%, ou seja, não é nada. 6% ao longo de 15 anos é muito pouco, entendeu? Hoje a taxa de consórcio é 15% mais 1% de fundo de reserva, né? Então, é muito baixa, né, quando você compara. E aí, outro dia, eu tava com um cliente, ele falou sobre isso que você falou, sobre o aluguel do carro. Porque hoje tem essa modalidade, né?
alugar o carro, né? E aí, quando ele falou assim, cara, quanto é que tá a parcela de um carro nesse valor? Aí eu falei pra ele, cara, tanto. Ele falou, caramba, é o mesmo valor do aluguel do carro. Só que o aluguel, depois eu entrego o carro. Aqui eu vou pagar e vou ficar com o carro. Eu falei, Só que é aquilo, você não sai... A estratégia do consórcio é uma estratégia planejada, né? Eu brinco, eu falo assim, quem planeja empresta dinheiro ou tem dinheiro para quem não se planejou e precisa do dinheiro imediato. É isso, né? Se você está capitalizado, oportunidade não aparece para quem não tem dinheiro. Ou até aparece, mas o cara não consegue pegar. Mas aí, ou ele pega, e aí não vira oportunidade. Essa é a questão. É verdade. Eu tenho um case que o cara chegou para mim e falou assim, cara, preciso que você me dê um consórcio para eu contemplar em 3 meses. A maioria vem assim. Cara, aí eu tenho que ter todo o trabalho para explicar para essa pessoa que não funciona assim. Existem outras formas dele pegar o recurso como uma carta contemplada. Você pode hoje, o mercado hoje é muito vivo nessa área de cartas contempladas. Você pode comprar um crédito contemplado. E pronto, você não vai participar de assembleia, não vai participar de nada. Você vai lá, eu quero $500 mil. Tá bom, paga 50%, 45% de ágio ali e compra aquele crédito. Vai sair mais barato que um financiamento ainda assim. Não, mas eu quero em 3 meses porque eu tô com uma oportunidade. Eu lembro que ele falou assim, mas qual a oportunidade? Eu falei, cara, esse imóvel aqui, ele vale já $500 mil de partida. E eu consegui negociar ele aqui por 350 mil, então eu preciso levantar esses 350 mil para ontem. É sempre assim. Aí eu falei assim, mas você tem algum dinheiro para levantar? Não, como é que eu faço com consórcio? Eu tenho, sei lá, 50 mil aqui. Eu falei, não, consórcio não funciona assim, né? Esse é um grande problema, tá? As pessoas, elas utilizam da informação no consórcio de forma errada e transformam o consórcio em algo que ele não é. Ele é um instrumento excelente, sim, com planejamento, com estratégia e com tempo. É óbvio que dependendo do prazo que você tiver, você vai ter que adotar estratégias mais agressivas, como tudo na vida. Eu quero all-in, você vai ter que ser all-in. Vai ter que arriscar. Então, eu quero contemplar mais rápido. Você vai ter que botar um recurso maior. Você vai ter que ser um cara que vai ter um lance livre mais agressivo. E ainda assim, a gente vai ter uma base ali, né? Os 3 últimos meses, deu 60 e tal. Você pode ser que alguém naquele mês dê um pouquinho a mais, mas a possibilidade começa a ser grande. Né? E para isso também a gente tem toda uma equipe, né? A gente tem toda uma análise de grupo, de estratégia, para entender o perfil do cliente, entender que tipo de grupo, que grupo contempla, de que forma. Porque é um mundo, consórcio é um mundo. Mas voltando à base que a gente estava falando. Então aí ele virou para mim e falou isso. Eu falei assim, tá bom. Você já levantou e fez uma simulação de financiamento? Se você precisar pegar esses 350 mil, que ele falou assim, se eu não pegar com consórcio, eu vou levantar com financiamento. Falei, beleza, você já fez o levantamento? Ele, não. Falei, vamos fazer junto aqui? Abri na hora o aplicativo do Banco Central, que tem o aplicativo do Cidadão. Você clica lá, você pode fazer isso, qualquer um faz. Vai lá e bota financiamento com parcelas fixas. Pum, clica lá. Eu falei, me fala aí quanto você quer pegar. Quero pegar 350, porque eu vou dar tal. Eu falei, tá, e qual vai ser o prazo? Ele falou, não sei. Eu falei, então, o prazo médio é 35 anos aí, ó, 30 anos. Vamos botar 35 anos. Botei lá... taxa. Falei, vou ser bonzinho com o banco. Hoje, Selic 15%, suponhamos que você tem um bom relacionamento, você pega aí 13%, 12% ao ano. Aí botei lá, 1% ao mês, 1 ponto. Fizemos o cálculo. Ele ia pegar 350, ia pagar 1 milhão e pouco. Então, aquela oportunidade... Que oportunidade é essa? Aí, só de juros, era, sei lá, 700 mil. Falei, cara, você economizou 150 mil? Então vamos diminuir os 150 mil dos juros? Tá bom. Pagou 650 mil, isso é oportunidade? Então, não adianta. Oportunidade é para quem se planejou e tem recurso. Poxa, mas eu não consigo juntar para acessar a oportunidade. Aí entra o consórcio. Um negócio legal que você tá falando, eu nunca tinha feito consórcio, né? E aí eu tenho meu consórcio contigo. Perceber que realmente você... vai pagando aquela parcela, daqui a pouco você tá 1, 2 anos, tu vê lá seu patrimônio, fala assim, caraca, pô, juntei 50 mil reais, juntei 100 mil reais aqui, nem percebi. Como é que pode isso, né? Então, acho que é uma mudança de mindset mesmo. Assim, cara, eu consigo fazer, lógico, a gente não pode ser maluco e fazer um planejamento fora da nossa realidade, mas se tá dentro ali da nossa realidade, e a gente vai pagando
com disciplina, no final das contas você tem ali um patrimônio bom, né? Que pode se tornar um capital. Se a tua carta foi premiada, eu queria que você falasse isso. Você pode vender a sua carta também. Sim. Você pode comprar um imóvel numa oportunidade, e aí oportunidade mesmo. Porque com você com o recurso na mão, você não precisa tirar o dinheiro na mesma hora. Então você tem tempo para pesquisar, né? Eu acho que são várias possibilidades, até não só para o cara que é pessoa física, mas pessoa jurídica também. Às vezes o cara detona o caixa dele para construir um CD. Ele poderia estar fazendo uma movimentação ali com um consórcio, que aquele CD ali ele ia ser construído de uma forma mais simples, mais tranquila para ele. Ali ele poderia ir gerando mais caixa, porque todo negócio tem que ter caixa. A gente não sabe das intempéries do mundo. Então, eu queria que tu falasse também um pouco disso. Então, você falou uma palavra que para mim é muito importante, realidade. E eu falei durante o nosso podcast sobre propósito, você lembra disso? Uhum. Bom, só para resumir um pouquinho da história, né? Eu começo a fazer consórcio lá atrás como cliente. Teve um momento que eu fui fazendo cartas, né? Contemplei a minha e falei, cara, vou fazer uma próxima carta, sempre fazendo uma carta. Olho o Instagram e vejo que um amigo meu de São Paulo entrou numa tal de empresa chamada Ademicon. Nunca ouvi falar, mas o cara eu conhecia. Ligo para ele, mando uma mensagem para ele e falo, pô, Carim, tô vendo aqui que você tá trabalhando com consórcio. Deixa eu te falar, cara, eu sou cliente de consórcio e eu sempre faço uma carta. Só que eu faço aleatório. Fiz na Hyundai, faço, né? Porque eu não conhecia empresa, para mim era o consórcio. E, cara, eu vi que você tá trabalhando aí e eu, pô, cara, confio em você, quero, sabe, aquela coisa de ajudar, né? Quero, né? Servir, né? A sua história sempre tá assim. Porque assim, servindo. Eu vou fechar o negócio. Uhum. Eu vou fechar com um cara que eu nem conheço, ou vou fechar com um amigo meu, que deve ser comissionado, né? Que tá trabalhando ali, eu vi que ele tava começando. Falei, pô, cara, queria fechar um consórcio com você e tal. Ele, pô, legal, Davi, pô, bacana, cara, e tal. Aí falei o que eu queria, fechei uma carta com ele de automóvel. E aí ele falou, pô, cara, se você puder me indicar. Eu falei, cara, Carim, vou te indicar pra todo mundo, cara, porque eu adoro consórcio. É aquela máxima, né? Você vai num restaurante bom, você não ganha, mas você vai falar com um monte de gente. Eu não vou falar o nome aqui, ontem eu comi uma pizza, eu trabalhei na Itália, né? Com navio. Cara, eu sou apaixonado pela pizza napolitana. Quando o navio parava em Nápoles, era religiosamente sair do navio e ir lá numa pizzaria napolitana. E ontem eu achei. Eu vou falar pra todo mundo dessa pizzaria, porque, cara, eu comi ontem. Eu parecia que eu tava em Nápoles de novo. Pode Então, falar o nome da pizzaria? Odi, né? Não sei se a galera chama de Og, mas na verdade é OGGI, né? Deve ser Odi em italiano, né? Odi, de hoje, né? Cara, maravilha. E aí você vai indicando, né? Então eu peguei e comecei a indicar ele pra todo mundo. Eu falava, cara, você vai. Não financia, não. Faz o consórcio, faz. E quando eu vi, eu tava meio que sendo um consultor para essas pessoas, sem ter nenhum viés, né, ali financeiro, era um indicador do Carim, né? E isso ficou, né? A história passa, né? Os anos se seguem. Eu da Grandene saio da Grandene depois de 5 anos, vou trabalhar como representante de estruturas de palco e eventos, uma empresa grande que monta os palcos aqui, a Petrotube, uma empresa que monta palcos para o Réveillon, as estruturas para o Réveillon. Depois fico ali uns 2 anos, vou para o Groupon, fico ali no Groupon, mais ou menos, se eu não me engano, foram uns 2 anos também de Groupon, até que a página foi vendida, né? Eu não sairia de lá, estava construindo carreira. E de lá eu vou para Icatu Seguros, né? Que é uma das maiores empresas de seguro, né? De previdência e seguro do Brasil, né? Ali eu começo a flertar muito com o mercado financeiro, porque eu começo a trabalhar diretamente com o produto previdência, por mais que o produto previdência privada não é um instrumento, né? Digamos assim, você não pode falar que previdência é um investimento, assim como o pessoal fala, né? O conceito consórcio não é um investimento, né? Ele é um autofinanciamento, se você for ler ao pé da letra. Mas, na verdade, você utiliza dele para investir, né? E aí eu começo a entender um pouco de mercado, né? Falo, pá, isso é legal, mercado financeiro. Dali da Icatu, depois eu migro, né? Eu saio da Icatu e é quando esse amigo meu, que há 5 anos atrás, 4 anos atrás, mais ou menos, eu, né, comecei ali com ele como cliente, ele me chama para operação. Ele fala, cara, quero fazer uma expansão no Rio de Janeiro e você é o cara para essa expansão.
vem aqui em São Paulo, e quando eu vou lá em São Paulo, eu dou de cara com um monstro. Ele hoje, ele tem 4 a 5 anos de empresa, ele já é diretor da Regional de São Paulo do interior. Ele, em 1 ano de loja, é a maior loja do Brasil em termos financeiros. Ele fechou mais de 1 bi ano passado. E, cara, é uma águia. Vamos ver se a gente consegue trazer ele aqui pro podcast. Ele deve estar aqui para visitar a nossa expansão em abril. De repente você consegue marcar com carinho. Você teve já numa reunião dele. E aí ele me chama para operação e eu fiquei apaixonado porque eu entendi 2 coisas. Eu acredito no produto. 2, tem propósito. E aí o que liga a realidade? A realidade do brasileiro hoje é uma realidade de endividamento. O brasileiro, ele não é organizado. Ele não é planejado. Ele é assim. Cabe no meu orçamento? Cabe. Vai. Pô, eu pego pessoas com esse tal de consignado, o cara arrebenta o salário. O cara tem salário de 15 mil e vive com um salário de 5. 10 mil é só de consignado. Você fala assim, cara, o cara tem um padrão de uma pessoa de um salário de 15 mil, padrão que eu falo, né, profissional, e ele vive com o padrão de quem ganha 5, porque os 10 mil estão no consignado em dívida. Então, a realidade do brasileiro é uma realidade endividada. Você falou aí, o cara, ele é um gestor que na empresa é um gestor bom, mas vive uma vida miserável. Exatamente isso. As finanças pessoais dele estão tudo bagunçadas. É como se ele vive uma vida de 5 mil. Porque ele tá com 15 mil, com 10 mil em consignado. E aí entra o propósito e a realidade. A maior dificuldade do consórcio não é o produto, porque o produto é excelente, é a realidade. Só que aí por que a penetração do consórcio tem sido tão grande, né? Se você for olhar, ano passado, se eu não me engano, o mercado de consórcio cresceu em cerca de 30% e a Demicon cresceu 70%. Né? A gente é a maior empresa do Brasil, disparado, né? E por quê? Porque a gente é especialista no que a gente faz, né? Isso eu acho muito interessante. E aí, onde entra o consórcio com propósito e realidade? É porque muitas vezes a pessoa não vai conseguir financiar. A realidade do brasileiro hoje, ele não consegue financiar. E o cara precisa comprar uma casa própria, cara. Senão ele vai viver a vida inteira pagando aluguel para quem foi planejado e comprou um apartamento e tá ganhando renda passiva. Então o consórcio, ele entra nesse lugar. Porque às vezes o cara fala assim, cara, 400 mil, eu não consigo pagar 35 anos de 4 mil reais de parcela. E tenho que dar ali ainda uma entrada. Mas com consórcio eu consigo pagar 2 mil reais, 2.254, uma parcela reduzida. Muitas vezes a gente tem esses grupos. A minha é reduzida. Você paga 1.350, 1.400 até a contemplação para 400 mil de crédito. A gente está falando em 1.400 reais para 400 mil de crédito. Mas depois quando contempla a parcela sobe, sim, mas aí depois contempla você não paga mais aluguel. E o aluguel que você paga hoje, com certeza, não é R$1.000. Um aluguel de um apartamento de 400, se for 0,5, você está pagando 2,5, 2, alguma coisa nesse sentido. E não tem o reajuste do aluguel, né? Porque a pessoa pagando aluguel ainda tem o reajuste do aluguel. Por exemplo, se ela tiver que se mudar, aqui no Rio a gente vive isso. Hoje a gente paga um aluguel de 3 mil reais, daqui a 2 anos já é 5 mil, daqui a mais anos é... Ela se planejando e comprando a casa dela, ela tá ainda blindada das intempéries do aluguel, né? Na verdade, esse é um ponto importante, tá? Porque o consórcio, ele possui um mecanismo de proteger aquele capital. Como é que a gente faz isso? A gente faz através de um índice chamado, se é no consórcio imobiliário, é o Índice Nacional da Construção Civil, ou o Índice Nacional do Custo da Construção, INCC. E se for no carro, é o INPC. O INCC, ele serve para você não perder poder de compra enquanto você não é contemplado. Porque é óbvio, né? O Big Mac de quando lançou o Plano Real custava R$5 a promoção. Hoje custa R$40, 35, R$40 em promoção. Então, é o mesmo R$5 que desvalorizou ao longo do processo. Então, se você tem 1 milhão em carta de consórcio e você for contemplado daqui a 3 anos, 1 milhão já não vale mais 1 milhão. Então, eu preciso atualizar esse valor a um índice para que quando chegar a 3 anos, você não pegue 1 milhão. Você pegue 1 milhão e 100, 1 milhão e alguma coisa, que é 1 milhão de 3 anos atrás. Então, a gente atualiza esse valor ao Índice Nacional do Custo da Construção, INCC. Então, ele vai sendo atualizado e esse é um índice que é abaixo, geralmente, tá? Da Selic. Hoje a gente está com uma Selic a 15%, o INCC... E também é abaixo do aumento do valor do aluguel.
Ele às vezes, o GPM, né? Ele às vezes está ali, né? Você tem ali. Só que o que acontece? É exatamente o que você falou. Quando você tem um imóvel, por que o cara ele aumenta o aluguel? Porque, teoricamente, o apartamento que você vive hoje não custa mais 400. Ele custa 420. Então, ele acompanha a valorização do imóvel. Então, antes da contemplação, o seu consórcio ele vai estar sempre atualizado o preço e atualiza a sua parcela. Aí a pessoa fala assim, não aumentou a parcela. Porque se a parcela era... Você pagava aqui, né, 1 milhão, pagava 5 mil reais aqui de parcela. 5.300 e poucos reais de parcela. Se você aumentou 5% aqui no seu valor de crédito, vai aumentar 5% na sua parcela. Né? Então, porque você está pagando o que aumentou do crédito e não é juros. Contemplei. E agora como é que funciona essa valorização, né? Esse índice, ele cessa? Ele não cessa, mas ele não fica mais em cima do valor do crédito. Ele fica só em cima do saldo devedor. Então, ele decresce, entendeu? Porque conforme você vai pagando o saldo devedor, a atualização ela vai caindo. Por isso que ela é menor do que a inflação, muitas vezes, e até, né, uma taxa Selic, e ela, às vezes, segura também a questão do IGPM. Então, é normal, né? Você virou um ano, se você é CLT, você vai ter o dissídio, seu salário tem que aumentar, né? E então, isso faz parte do consórcio. Né? Porque poxa, mas eu já peguei o dinheiro aqui, né? Por que ele ainda vai continuar atualizando o índice aqui se eu já estou com dinheiro? Porque você continua num grupo e tem pessoas aqui que ainda não pegaram dinheiro. Então, se você mantiver a mesma parcela, você está defasando aquele grupo, né? Você paga uma parcela de 2 mil reais. Se você continuar pagando essa parcela daqui a 2 anos, você está botando 2 mil naquele grupo, mas não é mais 2 mil que você está botando no grupo. Outras pessoas têm que ser contempladas. Não, você entende que se você bota 2 mil hoje e você pagar essa parcela de 2 mil mesmo, daqui a 2 anos, quanto vale 2 mil daqui a 2 anos? 1.500? Então, na verdade, você não está botando 2 mil naquele grupo, você está botando 1.500. Então, para você continuar botando os 2 mil da parcela que você contratou, ela vai atualizando para continuar sendo os mesmos 2 mil. Mas é 2.300, sim, porque equivale aos 2 mil de 2 anos atrás, entendeu? Então, isso é importante, porque às vezes as pessoas também não falam isso no consórcio. E o cara acha, fizeram pegadinha comigo, não me contaram isso, não. Gente, não existe jantar grátis, não existe dinheiro barato, né? Existe um capital planejado com custo muito bom, né? Custo bom por ser planejado. Por ser planejado. Quando você pega o nosso custo, ele dá 1,3 ao ano. Taxa de administração dividida pelo prazo, 1,3 ao ano. Então, por que o pessoal fala assim? É engraçado, né? Porque a minha cabeça, quando eu era cliente de consórcio, é que consórcio era, voltando à realidade, era para quem tem uma realidade apertada. É excelente instrumento para fazer uma poupança forçada, entendeu o termo, né? Não é uma poupança porque não tá, mas está fazendo guardar um dinheiro de forma forçada ali e tá colocando aquele dinheiro. É excelente. O cara conseguir sair e comprar casa própria porque ele não consegue fazer um financiamento bancário é excelente. Mas para quem tem dinheiro, aí muda o jogo. Porque quem tem dinheiro faz dinheiro com dinheiro. Hoje, 1 milhão parado, CDI, não fazendo nada, vai te dar 10 mil por mês. Com 10 mil por mês, você faz quase, em cotas reduzidas, 3 milhões em crédito. 2 milhões, 900 e pouco em crédito. Ou seja, para pensar, você tem 1 milhão. Deixa 1 milhão parado e começa com esse 1 milhão pagar um crédito de 3 milhões. Você vai transformar 1 milhão em 3 milhões, mais 1 milhão guardado, virou 4 milhões. Com 1 milhão Seu parado. Seu patrimônio vai ficar 4 vezes maior, no final das contas. Só com a renda, né? A rentabilização do 1 milhão parado. Porque 1 milhão hoje, CDI 15%, 10 mil. 3 milhões hoje no consórcio, 2 milhões e 900 e pouco, vai dar praticamente 10 mil. Agora, pra gente finalizar também, que a gente tá chegando no final do podcast, eu queria que você falasse um pouquinho rápido sobre aquelas estratégias de cartas pequenas. Então, o investidor que, por exemplo, tem esse 1 milhão guardado e ele quer fazer 3 milhões. A gente entendeu no mercado que como é que funciona o consórcio contemplação, né? A gente costuma falar que no consórcio é o seguinte, você tem que primeiro contratar. Se você não contrata, você nunca... mas o consórcio vai demorar. Para você vai demorar eternamente, porque você nunca contratou. Então, primeiro você contrata.
Contratou consórcio, ele vai demorar quanto? 18 anos no máximo. Quanto demora o financiamento? 35 anos. Você prefere pagar 35 ou 18? E pagar metade? Eu prefiro pagar 18. Né? Dependendo do grupo, você consegue um grupo menor. Beleza. Então, eu contrato. Depois, eu contemplo. Contemplação, sorteio. Todo mês, pelo Banco Central, um número tem que ser sorteado. Esse sorteio não é feito por nós, é Loteria Federal. Sorteou, pum. Ah, mas eu não quero ficar na sorte. Aí que começa a estratégia do consórcio. Hoje, você tem vários lances. Antigamente, era só o lance livre, né? Você vai lá, dava o lance livre, quem dava o maior lance pegava o consórcio. Hoje, a gente tem lance fixo, que é um percentual fixo que você pode usar 100% desse valor embutido da carta, ou seja, você tira da carta. Eu tenho 1 milhão, usei um lance de 250 mil fixo, eu não descapitalizo. Eu tiro os 250 mil do 1 milhão, a carta vira uma carta de 750 mil e eu pego a carta. Eu tenho o lance que a gente chama limitado, é um lance limitado a 50%, por exemplo, ou 88 parcelas, você pode usar 50% desse lance embutido também. Eu tenho o lance livre e eu tenho ainda o lance fidelidade, que a Demicon tem, que depois de 36 parcelas você faz parte só de um grupo com 36 parcelas pagas, que é um lance bem mais baixo. Contemplei. Então, são essas minhas chances. Aí o investidor ele falou assim, cara, cada cota eu tenho uma chance de cada dessas se eu for operar. Eu tenho uma no sorteio e eu vou ter uma outra chance no fixo e tal. Pô, assim, em vez de eu vou investir o mesmo dinheiro, em vez de eu investir em 3 cartas de 1 milhão, por que eu não invisto em 30 cartas de 100 mil? Ou em, sei lá, não sei quantas cartas de 80 mil. Hoje 80 é o nosso crédito, menor crédito de imobiliário. Mas para que ele vai investir em um monte de carta? Probabilidade. Se eu tenho uma carta, eu tenho um número. Se eu tenho 30 cartas, eu tenho 30 números dentro do grupo. Eu tenho 30 chances a mais de ser contemplado no fixo. Eu tenho clientes meus que no segundo, terceiro mês foram contemplados. Porque ele tem uma carteira de cotas. Ele tem 20, 30 cotas, 15 cotas. Foi contemplado com 2 meses. Ele investiu 540 reais em 2 meses. E pegou a gente comprou o crédito, porque ele contemplou. Quando contempla o crédito, ele tem o crédito disponível. Para quê? Para construir, comprar imóvel, o que ele quiser, imobiliário. Só que, lembra que eu te falei lá no começo? Que há um mercado de compra, de venda de crédito contemplado? Só que a Demicon faz o quê? Ela compra os créditos contemplados da sua base de clientes e ela vende esses créditos contemplados. Entendeu? Então, como é que a gente faz isso? Você contemplou um crédito, tem lá 60 mil contemplado. Eu vou lá e ofereço 35% de ágio nesse crédito, que é o que a gente está pagando em média hoje, de 30% a 40%. Aí a gente foi lá e pagou 21 mil. O cara investiu 540 em 2 meses e a gente pagou 21 mil. Pô, só essa premiação dele paga todas as outras cartas que ele Já tem. pagou toda a operação. Um outro cliente meu foi contemplado com 8 meses. Ele investiu 24 mil nos 8 meses em todas as cartas dele. Ele tem 13 cotas dessa. Ele gastou 24 mil. Ele recebeu 29. Ou seja, ele já pagou toda a operação de todas as cartas com os 29 mil. Ele recebeu 29 mil e ele investiu 2.160 em 8 meses naquela cota. Ele contemplou, a gente pagou 35%. Então, o que o investidor faz? Ele enche de cota e ele fica alavancando. Ah, mas isso só funciona, a máxima, né? Se o cara for contemplado com 2, 3 meses, 8 meses. Você pode fazer a duration disso até 5 anos, você tem um ROI grande, entendeu? Então, é um instrumento muito legal. E você não só precisa vender, né? Então, contemplei. Aí você escolhe o que quer. Tem lá o 100 mil contemplado. Ian, quer vender para mim por 35 mil? Não quero vender, quero deixar 100 mil lá, que eu tenho mais 2 cotas, se eu fizer mais 3, vou comprar um flatzinho, vou alugar esse estúdio a 1%, faço... Não quero não. Sabe o que eu quero fazer, Davi? Vou deixar esses 100 mil lá, porque a gente é obrigado a colocar isso em renda fixa. E você continua pagando a parcela. Então, se você parar para pensar, uma parcela de um valor cheio de 100 mil é R$563. Em renda fixa hoje te dá R$1.000. Então, se você for ver, levar isso até o final, aos 18 anos, você vai receber os 100 mil atualizado, vai dar 300 mil e você pagou 160, 180 mil, entendeu? Então você, em 18 anos, fez aquele dinheiro valorizar, se você não quiser usar ele. E ele vira dinheiro para você. Ah, eu posso também, se eu tiver um imóvel próprio, eu posso usar o meu imóvel como instrumento de alienação em garantia e eu puxo esse dinheiro em dinheiro.
Então, cara, o consórcio hoje é uma estratégia. Por isso que Thiago Nigri fala em consórcio, Pablo Marçal fala em consórcio, ele usa o termo de joga na turbina. Eu pego meu dinheiro e jogo na turbina. Ele pega dinheiro e faz mais dinheiro com dinheiro. Né? É isso que ele faz. E o consórcio se transforma nesse instrumento e alavancagem. Perfeito, perfeito. Cara, muito obrigado. A gente tá chegando no final do nosso episódio do podcast. Deixe suas redes sociais aí pra galera que quiser fazer um consórcio, ou quiser trocar mais ideias sobre alavancagem patrimonial, né? Eu posso assegurar que eu sou cliente também, então eu também tenho minhas cotas lá. Então, aqui minha rede pessoal, né, e a rede que eu uso, você pode me encontrar lá no Instagram, Davi Fux, né, Fuchs, meu sobrenome. Então, você pode botar lá Davi Fux, você vai me achar, né, e lá você pode acessar também, né, o meu WhatsApp, né, e a gente trocar. E a gente está abrindo agora uma frente, abrimos um escritório aqui na Praia do Flamengo, 66. Já fui então visitar. Temos o espaço físico também, né, teve lá comigo. Então você pode ter ali o atendimento também presencial. É isso. Cara, o que eu tenho para dizer, a máxima é, cara, se planeje, né, que você possa realmente se organizar. O consórcio é o melhor. Não, o consórcio é um instrumento de planejamento. Se você é planejado, você vai encontrar no meio do caminho o consórcio, um tesouro direto, uma previdência privada, um seguro de vida. Então, tudo são instrumentos. Mas você não tem planejamento, você não encontra nada. Você encontra um financiamento absurdo, vai morrer pagando juros para alguém e depois falar que, poxa, não conseguiu dobrar seu patrimônio. Agora, com uma estratégia de consórcio, você consegue em 15 anos triplicar seu patrimônio se você souber fazer os investimentos corretos. Legal. Valeu, pessoal. Esse daqui foi mais um Chipcast. Acredito que vocês tenham gostado muito, aprendido muito, como eu aprendi aqui também. E te espero na próxima. Tchau, tchau.